Estamos de volta com Campinas, os desafios da metrópole, que hoje discute o tema psicopatia e as relações de convívio. Conosco os convidados, Dr. Paulo Roberto Souza, professor de Ciências Criminais da Faculdade de Direito da PUC, e Dr. Walter Maleronca, psiquiatra e psicanalista. No primeiro bloco, falávamos das situações em que um grau mais intenso ou exacerbado de psicopatia culmina com a prisão, né, ou com a realização de crimes por pessoas até de certa evidência social e profissional. Citávamos o exemplo de um médico, um neuropediatra, né, que alguns anos atrás foi desmascarado e, ao ser preso, convidou os policiais que faziam a sua prisão para tomar um cafezinho. Na esteira desta conversa sobre a prisão e o cafezinho, a minha curiosidade, Dr. Paulo, como é que fica a questão da imputabilidade diante de pessoas com essas características, com a psicopatia? Eu gostaria de retomar a palavra do Walter, quando ele comenta sobre Você havia dito a questão da imputabilidade ligado ao Garofalo, né? Uhum. Que era discípulo do Dom Bosco, como nós estávamos conversando. Foi Rafael Garofalo que cria essa questão de medida de segurança. Ao invés de levar para um presídio comum, colocar essa pessoa num local separado, né? Que depois, posteriormente, seria revisto. E alguns foram liberados. Recentemente nós tivemos a liberação, uns 8 anos atrás, do bandido da Luz Vermelha, lembra? Sim. Que depois de 3 meses foi assassinado, né? Uhum. Que voltou a cometer ali. Então, essa questão dos imputáveis, né? Dos inimputáveis, como é que controla essa questão? Eu acho que a medida de segurança é um mecanismo que o direito penal tem de colocar essas pessoas sob controle. Agora, do ponto de vista médico, eu acho que às vezes é insuficiente, porque se a sociedade, né, não cuida dessa pessoa e o coloca no local e não há depois uma possibilidade de volta, né, como é que nós faríamos? Deixaríamos essa pessoa permanentemente presa? O Brasil não tem prisão perpétua. O máximo que pode cumprir são 30 anos. Após 30 anos, o juiz é obrigado, né, feita a revisão da medida de segurança, acaba liberando. Eu sei que muitos os psiquiatras acabam mantendo, porque o indivíduo não melhora. Uhum. Eu gostaria de aproveitar o Walter, né, fazer essa questão para ele, da revisão da sentença, já que 30 anos é o limite. Eu acho que existe um projeto de lei que foi barrado, né, que teve o embasamento científico de uma psiquiatra forense, que é a Hilda Moreno, e nesse projeto de lei, a Hilda como eu já havia dito, é a pessoa que fez a validação da principal escala de avaliação para a psicopatia, uma escala que veio do Canadá para cá, dos Estados Unidos também para cá, e ela fez a validação para o Brasil, e ela queria colocar, baseado numa avaliação, que esse indivíduo fosse mantido em instituições adequadas para tanto. Mas é claro que isso caiu. Mas nós temos o exemplo paradigmático aqui no Brasil da história do Chico Picadinho, né? Que ele chamou Chico Picadinho porque ele esquartejou uma mulher, ele passou lá 18 anos preso, deram alta para ele. Bom comportamento. Né? Bom comportamento, porque todo mundo que ia ao manicômio judiciário, como estudante de psiquiatria, você ia lá no judiciário, você conhecia o Chico Picadinho, era uma pessoa que cuidava do jardim, que era uma pessoa conversava com você, etc. e tal, sem nenhuma mudança de comportamento, um comportamento antissocial dentro daquele ambiente, porque, como eu disse, nos ambientes prisionais, sejam eles prisões ou hospícios, a regra é muito grande. E nesses indivíduos, parece que se você tem um superego extrínseco, um superego fora, ele se mantém na linha. Soltaram o Chico Picadinho, 15 dias depois ele cometeu um crime semelhante. E se ele sair, ele vai cometer o crime semelhante
de novo. E ele tem a compulsão a cometer aquilo. Ou seja, é uma pessoa, do ponto de vista, hoje não é politicamente correto a gente dizer isso, mas é uma pessoa, do ponto de vista psiquiátrico, irrecuperável. Agora, um aspecto interessante é que, de um tempo para cá, o direito penal, né, que é uma disciplina obrigatória nos cursos de direito, o direito penal basicamente tem como objeto o crime e a pena. Você pegou o Código Penal, há uma descrição tipificada do crime, né, e a pena. Mas há uma exceção da criminologia que trabalha com as questões de 4 objetos. O crime, o criminoso, o delito, né, o delinquente, a vítima e o controle social. Pela primeira vez, reaparece a questão da vítima, né? Quer dizer, valoração da vítima. Nós temos vários crimes que falam o caso da Rua Cuba, o caso não sei o quê. Exato. E desaparece a vítima, né? Uhum. A não ser quando a vítima é de classe dominante, né? Como aconteceu naquela menina Isabela, caso Isabela. Mas fora isso, a vítima não aparece. E o controle social, feito pela família, pela religião, pela escola, né? Formal e informal, o Estado também cuidando. A Prefeitura de Campinas fez recentemente uma limpeza das praças públicas em Campinas. Isso faz parte da Escola Criminal de Chicago, né? que reurbaniza as praças, coloca luz na praça, né? Quer dizer, é uma maneira de controle social, importantíssimo. Porque é na praça que o indivíduo aprende o crime, é na cidade, são nas ruas, né? O Charles Manson dizia, eu sou uma criança da rua, fui criado na rua. A mãe dele era prostituta e o pai doente mental. 10 anos internado em manicômios, tinha alta, voltava. Quer dizer, quem cuidou dessa criança? Então, realmente, a questão do crime passa pelo social, né? Pelas escolas sociais e pela escola psicológica. E pela questão da psicologia também, né? Que é uma instituição ainda negada dentro do sistema, né? Nós sabemos que quando lida com o aspecto psi, há uma certa rejeição. Tinha um professor de medicina que dizia assim, não fale psicanálise, fale psicologia dinâmica médica. Aí você coloca no contexto médico. Porque se falar psicanálise, veja que absurdo, né? Uhum. Você tem que o criador foi um grande neurologista. Pois é. Veja que absurdo, né? Então, mas aí nós ficamos pensando, né? Existe essa situação dos casos extremos que são alvo de sanção penal, judicial, e aí tem a questão da imputabilidade, até onde eu entendo, eles não são considerados inimputáveis, né? São responsabilizados, vão Sim. cumprir pena. Medida de segurança, né? Isso. Vão cumprir pena. E em alguns casos, como esse que o Walter acabou de citar, do Chico Picadinho, o sistema prisional acaba sendo um elemento, de fato, de controle. Ele pode não aceitar regras sociais, tal, mas o controle ali, ele não tem como se esquivar, ele acaba se submetendo. A hora que ele está solto, está sujeito a toda a dinâmica da vida em grupo, aí não, aí as regras sociais ficam distantes dele, não são tão concretas como os muros de uma prisão, e ele acaba reincidindo, né? Bom, mas e nos casos, então, se a gente pensar no nosso cotidiano, daí voltando, nos casos menos graves, menos intensos de psicopatia, mas aqueles que a gente já lembrou no primeiro bloco. Né? Talvez. Ou aqueles do primeiro bloco, que a gente pode estar lá com o chefe, com o namorado, com o amigo, com o vizinho, né? Com algum grau de psicopatia e para o qual a gente, às vezes, está desarmada. Qual a melhor forma de lidar com essa pessoa? Essa é a minha primeira pergunta, Walter. E a melhor forma no sentido para nos preservarmos, né? E a minha segunda pergunta, essa pessoa submetida aos tratamentos existentes a nível psicoterápico, por quê? Porque psicoterapia não é só para quem é desequilibrado no grau, né? A psicoterapia é um tratamento que prevê a mudança de atitude, a mudança de comportamento e uma melhor qualidade de vida para aquele a ela se submete e aqueles que convivem com ele, né? Isso é a significância clínica de um tratamento psicoterápico. Então, é isso, Walter. Como conviver melhor
Ou como conviver e sobreviver com menos dor ao convívio com um psicopata e tem chance. Eu acho que eu sou radical, né? Minha ideia é combatida por alguns colegas, mas eu acho que a melhor atitude, uma vez que você deu um diagnóstico de um psicopata no seu convívio social, saia de perto. Ele vai te ferrar. Não tem outro jeito. Ele vai causar um prejuízo. Porque, segundo, qualquer possibilidade de tratamento psicoterápico, você tem que ter um mínimo do aprender com a experiência. Porque se o indivíduo não minimamente aprende com a experiência, nenhuma relação psicoterápica vai ser possível. E eu não estou preocupado com a minha abordagem ou com qualquer abordagem, né? Os americanos, eles costumam dizer que o psicopata aprende a letra, mas não a melodia da música. Então, eles vão aprender, eles vão no consultório, seja a tua abordagem cognitivo-comportamental, a minha, unicotidiana, eles vão aprender a fazer tudo bonitinho, mas não vão fazer coisíssima alguma. Vão continuar do jeito que são. Porque, de fato, Walter, as próprias características de personalidade que definem um psicopata tornam o trabalho necessário num contexto psicoterápico insuficiente, porque, de fato, ele não entra em aliança, ele não faz aliança, porque ele não faz aliança terapêutica, ele não faz aliança na vida dele de fora. Ele entra em análise? Não. Ele não entra em análise? Não, ele deita não... no divã? Chega a deitar? Pode chegar. Pode chegar, né? Se for a regra essa, por que não? Obedece a regra. Ele vai fazer a regra, né, como eu disse. Ele vai cantar a música, mas sem melodia. E, de ele fato, talvez procure a terapia, não porque traga em si um desejo genuíno de mudança, mas muito mais para que possa lançar mão, usar o fato de fazer psicoterapia com algum benefício para si, em alguma esfera da sua vida pessoal. É isso. Sim. O psicopata, mesmo quando ele dá um show, mesmo quando ele faz uma agressão, mesmo quando ele faz isso, ele faz uma cena. Aquilo é planejado. E há uma intenção nítida de usufruir algum benefício imediato com aquilo. Nós estávamos comentando, antes de entrar aqui, né, que um dos filmes que fez muito sucesso aqui no Brasil e que não fez sucesso nos Estados Unidos, que era o 9,5 Semanas de Amor, né, que esse 9,5 Semanas de Amor já foi uma forçada de barra, porque o nome do filme em inglês é 9,5 Semanas, com a Kim Basinger e com o Hurricane, né? aquele que virou boxeador, etc. E as atitudes dele é a atitude de um psicopata seduzindo uma mulher. E eu me lembro que fez um sucesso brutal entre as mulheres. As mulheres apaixonaram pelo coisa. Porque o cara... Era o ideal, né? Era ideal, era o sedutor, era o que fazia, que enlevava, que enrolava, além que de tudo vestia. Bonitão, né, Walter? Bonitão, botava comidinha na boca, terminava com uma relação sexual de todas as maneiras, enfim. Mas sem nenhuma preocupação com ela. Ela não podia existir como parte da relação, ela era a posse dele. Sem vínculo, né? Sem vínculo. As necessidades dela não entram nunca no jogo da relação. Nunca. É usar o outro como objeto. É usar o outro como objeto a partir do momento em que ela tenta entrar na vida dele e saber quem ele é, não. E é bem interessante, porque ele é um fulano do mercado de capitais, né? A profissão dele era um fulano que, dessas tendências bem de mercado, que se eu puder ganhar bem a qualquer custo, conta. É o sucesso que importa. Né? É o sucesso que importa. O padre Haroldo sempre dizia, sucesso para quê, né? Para morrer, né? Sim. Quer dizer, essa visão também de não percepção do vínculo, né, que eles acabam tendo.